questão de hard skills, soft skills. Nós temos trabalhado, e quando nós temos aqui, todo mundo que está no ambiente corporativo tem essa experiência de ter se perguntado assim, o quanto ele tem que estar tecnicamente preparado e o quanto ele tem que estar humanamente preparado para lidar com gente. Então, acho que essa é uma oportunidade incrível. E quando você fala em agrônomo, eu fico pensando assim, o que as pessoas imaginam, né? Como é que um cara que trabalha em agronomia, né, se forma em agronomia, vem parar aqui, né? A grande vantagem, assim, de ser agrônomo é que quando eu penso nas pessoas que estão nos ouvindo, é que são todos mamíferos, né? E mamíferos têm necessidades, têm fome, têm sede, têm raiva, e isso influencia na tomada de decisão, isso influencia na forma de lidar com gente, né? E me permite ter uma linguagem que vai da engenharia e também algo que eventualmente pode ser curioso, mas também sou terapeuta. Então, tem alguns engenheiros que viram sucos e outros que viram terapeutas, né? Eu sou engenheiro que virou terapeuta para entender de gente, para poder efetivamente cuidar dessa questão de gestão. E tudo, a mudança aconteceu efetivamente nesse momento de ter que cuidar da gestão. Então, gratidão aí pela acolhida e espero que nossa tarde aqui seja bem proveitosa para todos nós. Eu que agradeço, gente. Como eu te falei, muito contente de conhecer alguém com uma bagagem como a que você tem, gente. Que você, eu acho que uma das pessoas que pode se dizer está fazendo durante todo esse tempo o que gosta, né? Então, passou por distintas áreas do segmento do mercado e fico muito feliz de ter topado o convite. Gente, a dinâmica da live vai ser bem tranquila. A gente vai receber aqui as dúvidas que vocês tenham através de question and answer ou através do chat. A gente vai contar com a Júlia para canalizar essas perguntas para o Gen, mas também a gente vai receber as perguntas e dúvidas que possam vir através de YouTube. Então, eu vou canalizar também essas perguntas aqui para nosso palestrante. Assim que, bora começar. Assim que, Jan, vou te deixar aí a audiência, vou te passar o microfone, hein? Maravilha. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado pelo apoio também. Vamos começar nossa conversa. Vou compartilhar uma tela com vocês para poder estar acompanhando o que eu estou dizendo e um pouco de instigações também de estar trabalhando. Quero compartilhar com vocês qual é a nossa agenda proposta. E Javier trouxe essa questão, né, de termos um espaço de chat ou de perguntas e respostas que seja muito aproveitado. Eu acho que passa a ser algo de efetivamente útil para nós a partir do momento em que cada um de nós pode trazer suas inquietações, suas dúvidas, e essa é um pedido, né, que essa hora vale a pena para a gente, que ela seja útil para todos nós. E teremos espaço no final de perguntas e respostas, mas também, se em algum momento, né, quiser trazer isso como a Javier trouxe, e nós fazemos isso de uma maneira bastante orgânica, ok? Muito bem, agenda para nossa tarde, uma questão de hard skills e soft skills, por que isso é importante para nós como profissionais e para nós como líderes. Então, estou trazendo aqui dois olhares. Um olhar primeiro como qualquer pessoa que está no mundo em transformação e também um profissional que tem um papel de liderança. Quero trazer para vocês alguns exemplos de hard skills e soft skills, para que a gente possa ter uma linguagem comum e pensar aqui como é que nós desenvolvemos cada um deles, né? A partir do momento que a gente tem esse cenário, e deixar esse espaço final aberto para que a gente possa ter perguntas, respostas, troca de experiências e, eventualmente, questionamentos. Tá? Essa é uma questão maravilhosa que nós estamos vivendo hoje, na questão da flexibilidade, da gente entender que, quanto mais nós dialogamos, mais conhecimento temos, e o suposto saber é só um ponto de partida para um diálogo mais aprofundado, baseado em experiências. Quer começar essa nossa tarde com uma pergunta, né? Se alguém aqui na audiência tem uma ideia de qual a diferença de um hard skill e soft skills, né? E aqui é o momento Mega Sena. Traga o que faz sentido para você, experimenta, chuta, traga alguma definição que seja de um pontapé inicial para a nossa conversa. Aí eu vou te deixar aqui alguns 20, 30 segundos, o tempo de digitar e o tempo também de, se tiver, tanto a Júlia quanto o Javier me avisar se tem algumas informações nesse cenário, né? E trazer... ótimo! Também essa possibilidade, né, de levantar a mão e falar. Às vezes é mais cômodo, né, poder estar fazendo isso. Então, também está aberto a essa possibilidade. Alguém se aventura aqui a trazer um pouco de sua percepção em relação a hard skills e soft skills? Valeu, Décio. Grato por compartilhar aqui, né, o fato de não conhecermos. Hard skills, mais técnicos, é isso, né, que está trazendo, Xavier?
Exato. Aqui contamos com a Débora, hard skills mais técnicos, soft skills. Talvez seja algo do lado mais criativo, menciono o Eduardo, soft skills a Débora. Nuances súteis de como lidar com as emoções, mencionou a Débora. Reneri também comenta um pouquinho, hard skills são competências mais técnicas que envolvem conhecimentos e ferramentas específicas, tanto digitais quanto físicas. Já soft skills são relacionadas a competências comportamentais. Maravilha. Essa é uma coisa maravilhosa, né, que a gente pode trazer também, é que a gente traz uma forma de linguagem, hard, soft, tudo mais, para permitir que nós, como seres humanos, dialoguemos sobre os temas, né? Mas, no fundo, nós só vamos ordenar o nosso pensar. Nós temos, sim, internamente já definições para isso. De uma maneira bastante sucinta, resumindo o que vocês colocaram aqui no chat, faz todo sentido, né? Que a questão de hard skills é o que a gente coloca no currículo, são aptidões técnicas, certidões, certificações, classificações, e você consegue quantificar essas competências, né? Você dá nota para isso. Já os soft skills, está lidado muito mais coisas que a gente não coloca no currículo, que são aptidões mentais, emocionais, sociais, facilmente qualificáveis, né? É uma sensação de bem-estar, uma sensação de estar produzindo um ambiente que é mais generoso, que é um ambiente de maior segurança psicológica, que é um ambiente onde nós temos mais diversidade aceita como sendo ponto fundamental. Então, esses dois olhares vão nortear a nossa fala, a nossa abordagem, daqui até o fim da tarde, e, efetivamente, à medida que a gente for caminhando, nós vamos fazer um pouquinho mais de explicações sobre como surge isso, né? Quando a gente pensa em soft skills, alguém trouxe aqui no começo, mas não tem nem ideia, a tradução do soft, né, parece muito assim como uma coisa leve, fácil, tudo mais. Eu gostaria até, enquanto eu trago essas questões aqui, se vocês acham que lidar com soft skills é uma coisa leve e fácil. Eu sinto muita vontade em estar colocando, enquanto eu vou conversando aqui no chat, né, o quão fácil, o quão leve é lidar com soft skills, né? Se nós formos efetivamente treinados, educados, né, no nosso ambiente de formações acadêmicas, para lidar com isso. Porque, no fundo, quando a gente pensa em soft skills, uma tradução menos livre, leve, fácil, e sim algo mais ligado ao conteúdo, ao contexto, nós estamos falando aqui da capacidade, da habilidade interpessoal, né? A nossa capacidade de lidar com gente. E nossas gerações, aqui eu vou abordar isso só de uma maneira transversal, rápida, o quanto hoje nossa vida digital está nos afastando da capacidade de lidar com pessoas. O quanto nós estamos sendo hoje provocados a simplesmente passar um dedo numa tela e bloquear alguém, ou de deletar alguém no convívio, porque nós não temos a capacidade de pensar diferente e compartilhar ideias diferentes, sem levar isso para o pessoal, mas sim no campo do intelecto, no campo da possibilidade diferenciada, né? Tendo empatia com as pessoas, melhorando a nossa comunicação, aumentando resiliência, tendo a capacidade de entender o próximo. E entender não quer dizer concordar, tá? Vamos trazer isso como sendo uma observação importante. Eu posso ouvir alguém até o final e não obrigatoriamente concordar com ela, mas sim entender o modelo mental que está por trás disso e como é que ela lida com isso, porque até eu posso me transformar no meu ponto de vista. Ou posso entender que a minha abordagem para aquela pessoa não é a mais adequada. Além disso, a capacidade de entender o todo, né? Entender em que cenário nós estamos, né? Sou eu, você, dentro de um contexto, que ele seja digital, presencial, síncrono ou assíncrono, isso tudo aqui está interagindo. No fundo, quando a gente traz essas competências todas de soft skills, e vocês trouxeram isso aqui também no chat, nós temos um link quase que direto com um conjunto de habilidades que o Goleman, né, o Daniel Goleman, traz e que chama de inteligência emocional, né? Para quem ainda não leu, mas enfim, Daniel Goleman tem vários livros, os mais conhecidos são Inteligência Emocional, e o outro é Foco, né, que ele traz a clareza do sucesso. O sucesso está na minha capacidade de saber quem eu sou, quem é o outro dentro de um contexto determinado. Mas o primeiro livro que ele criou, que ele teve, né, é uma pesquisa sobre a influência da meditação na nossa capacidade de alinhamento interno e nossa capacidade de reagir ao mundo. Então, também como, eventualmente, uma curiosidade. E o Goleman traduz ou traz uma definição de inteligência emocional como uma capacidade de reconhecer nossos sentimentos da outra pessoa. Para o quê? Para conseguir motivar, poder lidar adequadamente naquela situação com as emoções, tanto minhas como dos outros. Fazendo o quê? Gerando uma relação para que a gente possa ter algo mais construtivo, mais produtivo, mais ligado ao sucesso
coletivo que nós estamos vivenciando. Tá ok? Muito bem. Acionando o chat novamente, por que vocês acham, nesse contexto que nós estamos vivendo atualmente, que soft skills são importantes? Gostaria muito de ouvir de vocês, que possa ouvir ou ler de vocês, né? Por que você acha que soft skill é importante? Por que você está investindo 1 hora da sua tarde, no meio da tarde, para falar de soft skills? Para que serve isso daqui? Quem se sente à vontade de estar compartilhando alguma coisa conosco? Também aqui nossos 15, 20 segundos para ter primeiras reações. Xavier, conto contigo aí. Conta comigo, já recebemos algumas. A Ariane comenta com a gente, para poder lidar com situações difíceis. Deixa eu ver por aqui no YouTube. O Guilherme Cílio respondeu um pouquinho sobre uma pergunta que fizemos inicialmente, soft skills, são habilidades comportamentais. Uhum. Correto, aguardando. Jessie Sena menciona para a gente que, para ela, haja que nos diferencia das máquinas, ok? Os soft skills. Reneri Carvalho também comentou. Deixa aqui. Julinha também se consegue me ajudar, que parece que o chat está bem mais rápido do que eu consigo ler. Está por aqui. Reneri, eu acredito que nesse cenário da pandemia, a comunicação tem se tornado mais difícil devido à distância e justamente por isso o desenvolvimento de soft skills seja muito importante para tornar essa comunicação mais eficiente. Comentário top aqui do Reneri. Continua com Juvenal, Julinha? Ju. Sim, o Rafael Detoni, soft impacta diretamente as nossas relações. Juvenal Ribeiro disse que porque nos tempos atuais descobrimos que falar sobre relacionamentos é muito importante, lidar com a pressão desses tempos loucos. A Débora Camilo disse que numa era cada vez mais digital, lidar com as pessoas é fundamental. E a Priscila, que falou para conseguir me relacionar melhor com as pessoas. Ok. Aqui pelo YouTube, Guilherme Cílio comenta com a gente que é importante para saber lidar com as pessoas. Isso. Nossa, maiúscula pessoas. Ok, isso é importante. Muito bom, Guilherme. Agradeço aqui, e algumas pessoas trouxeram, né, a questão, né, de diferenciar das máquinas e tudo mais. Isso nos leva direto para o nosso próximo pool, né, Javier, que se alguém aqui na nossa auditoria, na nossa audiência, se sente confortável em colocar um chip na cabeça para aumentar a memória RAM. Né? Assim, vamos Perfeito, ver se isso gente. Vamos lançar aqui a enquete, gente. Vai lá aqui pelo Zoom. Vamos aguardar um pouco para receber as respostas. Está aparecendo aí na tela com vocês. Ok. Uau. Estão chegando mais de 24 respostas. Recebemos mais de 26, 27, 28. O não está ganhando, está na frente com 66%. E sim, com 33%. Vamos entrar aqui no YouTube para ver se há algum retorno. Ainda não. Ok, passamos agora já para 36 respostas. O não continua com 69% e sim, o 31%. Fabuloso, fabuloso. Vamos continuar vendo como é que está acontecendo essa pesquisa. Pode deixar ela aberta se você quiser. E eu vou refletindo um pouquinho com vocês que estão respondendo, né? Que é fato que a gente sente um desconforto aqui, né, de colocar um chip na cabeça, né? Mas eu gostaria de saber quem é que se sente confortável em deixar o celular em casa. Quem consegue deixar o celular em casa e se eventualmente está se deslocando, se consegue se deslocar sem colocar no Waze ou no Google Maps. Se sabe o telefone da sua esposa, do seu marido, da sua mãe, de cor ainda, ou se precisa dar uma checada rápida na agenda que está no seu celular, na sua mão, se a sua agenda está inteiramente na sua cabeça, você conhece o nome de todos os seus clientes, você conhece quem são as pessoas que estão interrelacionadas, quem é a família, qual é a data de nascimento, qual é o aniversário dessa pessoa, ou se você está usando diretamente essa questão desta maquininha que está na sua mão nesse momento, ou no seu bolso, pulsando. E se você consegue, e aí vocês me perdoem a intimidade, né, ir ao banheiro sem ela, que vai que você vai, né, você vai sem ela, vai que alguém te liga, te manda uma informação e tudo mais, e você perde um momento importante, né, da sua vida. Então, fica aqui uma reflexão de que pode ser que a gente não tenha nenhum conforto em colocar um chip na nossa cabeça, mas eu gostaria de convidar vocês, em algum momento, a deixar o chip que está na sua mão em algum lugar dentro de uma gaveta, chegando em casa, para sentar com a sua família, seus amigos, sentar vendo qual é a mensagem, sentar ouvindo música enquanto conversa com as pessoas. Porque, no fundo,
é um grande, assim, faz parte da nossa vida a tecnologia. Não dá para dizer assim, eu vou pensar se eu vou fazer parte, né? Se eu vou ser um fantasma digital. É uma escolha. Algumas pessoas que eu conheço são fantasmas digital, né? Não tem rede social, tudo mais, mas é uma escolha nesse processo. Agora, uma coisa é a tecnologia servindo a gente para que nós tenhamos mais disponibilidade cerebral, mais afinidade para outras coisas, para poder ter mais tempo de lidar com as pessoas, e outra coisa é eu ser escravo dessa tecnologia. Outra coisa é eu ser devorado e não ter mais agenda, porque efetivamente continuo recebendo mensagem na madrugada porque tem gente com insônia, né? E eu me sinto a obrigação de responder aquela mensagem assim que eu acordo, em vez de checar se eu estou bem, se eu tive uma noite saudável, falar bom dia para as pessoas que estão ao meu redor, né? E como é que eu estou lidando com isso? Então, a questão da inteligência artificial, sim, ela faz parte da nossa história, sim, ela está presente, e sim, o nosso trabalho vai estar diretamente influenciado. Algumas pessoas colocaram no começo do nosso chat, né, Javier, a questão de nos diferenciar da inteligência artificial, né? Então, meu passo nesse processo com vocês é alinhar, e usando aqui de referência o Yuval Harari, né, sobre a questão dos sapiens, homo deus e das 21 do século XXI, como é que funciona essa questão da inteligência artificial e o futuro do trabalho? Como é que nós, seres humanos, nos encaixamos nesse processo? E aí quer contar um caos para vocês. Não que eu seja de Minas, do sul de Minas, mas eu trabalhei um tempão por lá, e a gente contava muitos causos por lá, né? Um dos causos nasce quando eu estou lendo aqui as 21 lições do século XXI, né, que é a passagem do Homo sapiens para o Homo Deus, e começa a relembrar a história da minha adolescência, quando eu, com meu pai, no final de semana, a gente jogava xadrez. Tinha um negócio na época, não sei se todo mundo conhece aqui, mas chamava jornal na época. Um negócio de papel, a tinta soltava na mão, tinha um cheiro estranho. Então, nem todo mundo que está aqui pode ser que conheça um que é um jornal. Mas a gente tinha um caderno. O caderno é um conjunto de folhas, tá? E nesse caderno, a gente tinha as últimas jogadas do Kasparov, né? Como é que ele tinha jogado? A gente tinha lá, checkmate em 5, checkmate em 3. E a gente ficava o final de semana pensando, né, qual era a jogada imbatível nesse processo. E aí, naquele momento, vindo de uma família de engenheiros, tinha uma coisa também que era fabulosa, que é assim, nossa, nós nos diferenciamos animais porque nós pensamos. Eu venho de uma família francesa e Descartes faz parte da minha história, cogito ergo sum, né, assim, penso logo existo, era a minha referência. Um belo dia, 5/5 de 97, Big Blue, da IBM, ganha uma partida de xadrez. Naquele momento, do meu ídolo, né? Como é que eu vou lidar com isso neste momento? Uma máquina que ganha do ser humano, né? E aí eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, né? Asimov estava certo, nós vamos ser devorados pelas máquinas, né? Eu, robô, é uma realidade, né? Isso já era escrito nos anos 60, esses filmes que nós vemos hoje, e eu fico pensando, o que acontece na sequência é que a gente começa a usar Big Blue para ajudar um Kasparov a ser melhor no enxadrista, melhor xadrez, né? E isso é fabuloso. E aí vai tendo uma evolução desse trabalho até 2005, aproximadamente, quando não tem mais graça. As máquinas invariavelmente ganham do ser humano no xadrez. Então foi criado em 2005 um xadrez para as máquinas e um xadrez para os seres humanos. A diferença do xadrez para os seres humanos, que dura uma semana, 15 dias ou, né, um mês, é que o xadrez das máquinas são 100 partidas seguidas de até 15 minutos. E aí é ou empate ou perde. Ganha, perde, empate, né? 15 minutos, 100 partidas seguidas e a gente vê o que aconteceu. Tudo vai muito bem, é uma questão de tecnologia, vai indo até 2013. 2013 surge Stockfish, uma máquina, né? Uma máquina poderosíssima, né? Stockfish processa 70 milhões de posições de xadrez por segundo. Ela tem um banco de dados, tudo já foi conhecido até hoje no xadrez, e ela está conectada à internet. Ou seja, se alguma máquina aprender alguma coisa em algum lugar do planeta, instantaneamente ela já sabe. Então, com esse procedimento, se alguém aqui é de TI, vai concordar comigo que 70 milhões de processamento por segundo, colocar 3 zeros a mais ou 3 zeros a menos não faz diferença nenhuma, é uma coisa, né, monstruosa, né? Acontece que 2013, Stockfish ganha, 14, 15, 16, 17, mas aí quando chega nesse exercício de 16, 17, nasce, e eu estou usando a palavra nasce de propósito, AlphaZero. AlphaZero é uma máquina que tem outra configuração. Diferente de Stockfish, ela só tem 80 mil posições por segundo.
3 zeros a menos, né? Vezes 1000 a menos, né? É dividido por 1000. Ela não tem banco de dados, ela não está conectada na internet, e 4 horas antes, ela não sabia as regras do jogo. 4 horas antes, alguém chegou e falou assim, Alfa, negócio é o seguinte, brother, xadrez se joga assim, e deu todas as regras do xadrez. Gostaria de saber se alguém no chat quer dar um palpite, se nesse desafio de campeões aqui, quem ganhou, Stockfish ou AlphaZero? Esse colossal monstro aqui com 70 milhões de posições por segundo, com banco de dados conectado na rede, ou esse pequeno... eu não sei se é Davi ou Golias, né? Mas, enfim, 80 mil posições por segundo, sem banco de dados. Alguém arrisca dizer quem é que ganhou? A Tamir está sacaneando com o meu tom de voz, né, Tamir? Pois é, né? Essa é a diferença também que nós temos aqui. Júlia, me diga. A Milice falou que, pelo jeito que você está falando, quem ganhou foi a Alfa. O Reneri falou que está com cara de empate. E a Beatriz falou que é o Alfa. Muito bem. Senhoras e senhores, sim, Alfa ganha de Stockfish, mas não é ganha de pouco. Ela ganha 72 partidas das 100. E quantas ela perde? Nenhuma. Ela só empata 28. Alguém me ajuda a entender como é que toda a nossa história de jogos colocado num banco de dados, conectado em redes, mas perde de uma máquina que 4 horas antes não sabia as regras e teve 4 horas para jogar consigo mesmo. O que é que aconteceu, pelo amor de Deus? Giovanni, temos alguém que é bom de Mega Sena aí, que pode chutar e dar uma ajuda para a gente? Ninguém ainda está apto a fazer um chute básico? Tem aqui alguém, gente, pelo YouTube que comenta, houve alguns empates, mas AlphaZero ganhou algumas. Aham. Eu vi alguma coisa aparecendo aqui no chat do Zoom, e não foi rápido bastante, mas foi a Tamires que comentou alguma coisa. Foi criatividade que ela escreveu? Criatividade? Maravilha. Eu vou aproveitar esse... Diga, Júlia, desculpa. Excesso de probabilidades, talvez. Inteligência artificial. E Reneri falou, eu não sei explicar, mas eu chuto que por ter menos informação na sua memória base, talvez isso tenha ajudado na sua tomada de decisões. E Juvenal falou, talvez o poder de adaptação do Alfa tenha sido maior. Vou aproveitar esses ganchos aqui. O poder de adaptação do Alfa, ou a criatividade, é o que fez toda a diferença. Durante aquelas 4 horas em que Alfa ficou jogando consigo mesmo, ele criou jogadas que não estão no banco de dados. Ele criou possibilidades que ainda não foram criadas por nós. E isso, para mim, muda muita coisa. Se alguém aqui joga alguma coisa no seu celular, porque celular não serve para falar com ninguém, né? A não ser mandar mensagem assíncronas, né? Ou jogar joguinho. Só serve para isso, para mim. Não serve para mais nada. Ninguém mais liga para ninguém. Mas quando você joga algum jogo de lógica, de raciocínio, um xadrez, por exemplo, a primeira coisa que você faz em relação ao jogo é contar para a máquina se você é noob, iniciante, se você é bom, se você é muito bom, se você é Master Blaster ou se você é nas estrelas. Por que é que eu tenho que contar isso para a máquina? Por que eu tenho que contar para o meu celular? Qual é o meu nível de jogo? Alguém tem uma ideia de por quê? Sim, aí aprende com os acertos, né? Eu vi que acabou de aparecer, né? Mas por que eu tenho que contar aqui para a IA qual é o meu nível? Alguém tem uma ideia? Se ninguém tem uma ideia, eu vou contar. Porque senão a gente perde. Né? Isso, para o jogo ficar interessante, Ariane. Exatamente. É o que você ia falar, né, Xavier? Não, justamente o que a Ariane estava comentando, né? Para a gente não ficar frustrado também ao perder várias vezes seguidas e desistir logo nas primeiras 2 tentativas ou 3. Exatamente. Nós perdemos invariavelmente de uma máquina hoje em tudo que tem a ver que é replicável, que eu posso aprender com tentativa e erro numa velocidade que é muito maior do que a nossa. Como é que isso se aplica à nossa vida como profissional? Como é que isso se aplica à nossa vida, né, no campo da gestão, no campo de futuro? Se você tem a intenção de fazer algo que é replicável,
fica tranquilo. Tanto, eu não vou nem falar o nome delas, porque elas estão me ouvindo, tá? Tem uma aqui em cima da mesa, tem outra ali tocando música. E aí, sim, eu vou perder para elas. Se eu tiver que competir para jogar xadrez, eu vou perder. Se eu tiver que competir em planilha Excel, eu vou perder. Se eu tiver que competir na velocidade de pedir uma pizza, eu vou perder. Se você vai em restaurantes hoje, você vai ver que tem muito autoatendimento. E tem uma pessoinha lá. Se aquela pessoinha que está ali, junto ao autoatendimento, onde você põe seu prato na balança, a balança pesa quanto tem, tira uma foto sua, vai colocar no seu ticket e dizer quanto você tem que pagar, se ela acha que ela está ali para dar o garfinho para você, ela está desempregada. Se ela acha que ela está ali para criar um espaço de UX, de experiência do usuário, ela tem futuro. Porque se ela acha que ela é para passar pratinho, cara, pega um bot e ele faz. Eu não preciso de ninguém para dar talheres para mim. Né? Ou vai ter um dispensador ou alguma coisa assim. Então, começo a pensar aqui, e acho que isso é uma coisa importante para nós refletirmos, né? Que é, assim, qual é a importância para nós dos soft skills para profissionais? Porque, efetivamente, os hard skills, que são muito importantes, que trouxeram na posição que você tem, eles não são o eixo principal daqui para frente. Né? Então, qual é, neste momento, o desafio? Né? O desafio principal que nós temos como profissionais é garantir que nós fazemos uma diferença. No quê? Na interação com outras áreas, no entendimento do nosso cliente, na percepção, cliente interno e externo, tá? Na possibilidade de entender como é que nós colaboramos uns com os outros, na possibilidade de gerar diálogo quando as pessoas têm ideias opostas. Penso que aqui, se você não sabe no que investir nos próximos cursos, online ou não, mas entender de mediação é uma coisa fabulosa. Entender de conflito é outra coisa que te ajuda bastante. Entender como se fazer entender e contar uma boa história, entre aspas, no sentido de se fazer entender para além de um WhatsApp que só tem bullets, sabe? Aliás, se alguém manda mensagem por WhatsApp de coisas que são de relação, já entendeu que a coisa dá ruim, né? Não adianta pôr emoticons ou emojis, porque vai dar errado. Né? Você escreve as coisas que são puramente técnica. Imagina a frase, que bom que você veio, vamos conversar. Não é uma frase legal? Né? Escrita. Mas se ela fosse dita do tipo, que bom que você veio, hein? Vamos conversar? Como é que ficou a sua emoção nesse momento? Você está a fim de falar comigo ou não? Né? Essa respiradinha básica, e se eventualmente você viu a minha cara, né, aqui no YouTube ou no Zoom, pode ser que você fale, essa conversa não vai ser boa, rapaz, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Né? Então, nós, profissionais, que estamos lidando com as pessoas, eu vou deixar isso como profissional, mas isso respinga em você, com sua família, com seus amigos, no seu serviço social, né? Eu só estou aqui focado porque nós estamos num ambiente que fala mais desse papel, do papel profissional. Então, nós estamos aqui para aprender a lidar com gente. Agora, se você tem um papel de liderança, né, como é que essa questão de soft skills impacta no papel do líder? Onde é que isso pega? Qual é o desafio? Né? O meu papel é efetivamente dar resultado? Não tenho a menor dúvida. É só dar resultados? Eu vou te questionar sobre uma questão como o prazer de casa. Dar resultado para alguém que é vendedor é a mesma coisa que dar resultado para alguém que é líder de vendedores? E é a mesma definição de resultado para alguém que é líder de líderes? Essa linguagem vem do pipeline de liderança do Rancharão. Né? Eu vou usar isso aqui um pouco para a nossa provocação. Né? O Rancharão traz, de uma maneira muito sucinta, que uma empresa tem 7 níveis de liderança. Todos nós somos líderes. Até o seu estagiário é líder. Líder do quê? Cara, líder daquela função que ele tem naquele momento. Ele tem que saber fazer aquilo. Ele tem que cuidar da carreira dele naquele processo. Ele tem que olhar para os skills, hard skills necessários. Mas tem que olhar também os soft skills que fazem com que ele seja entendido ou que ele seja capaz de questionar a liderança dele. Para o quê? Para ter um melhor acompanhamento do que tem que ser realizado. Então, o Rancharão traz esse negócio. Nós temos aqui um trabalho. Imagine que esse retângulo aqui seja... Esse tracinho de baixo são as 8 horas que você trabalha. Tá? Eu sacaneei um pouquinho com as 8 horas, mas digamos que hipoteticamente sejam as 8 horas, né? No sentido horizontal. Né? Quanto mais na base desse retângulo você está,
mais você está no começo da sua carreira, né? Lidando com, chama líder de si mesmo, você é um líder de equipe, líder de funcional, de negócio, de grupo, até virar um líder corporativo, né? E tem uma coisa muito legal, é que quando você olha para isso, você fala assim, ih, rapaz, chefe também tem chefe. Então, quando a gente fala de soft skills, tem a ver com lidar com ascendência também, né? Mas essa é uma conversa para uma outra live. Eu quero provocar vocês que, à medida que você vai subindo, o Rancharan traz que a gente se torna menos operacional, no sentido de executor, e nos tornamos mais estratégico. Eu gostaria de colocar uma camada a mais nessa lógica, que é, quanto mais eu subo na minha carreira, mais eu tenho que deixar um pouco de lado hard skills e mais ter competência de relacionamento, de soft skills, de colaboração. Porque um líder funcional começa a ser líder, inclusive daquela área que não era aquela que ele tinha, mas aquela, sabe assim, aquele pessoal que é de vendas, e depois que passa, vai crescendo, vira líder de vendedores, tá? E um belo dia ele cuida, inclusive, de venda e pós-venda. E que enquanto ele era vendedor, ele falava mal do pessoal de pós-venda, e o pessoal de pós-venda falava mal do pessoal de venda. Sabe as coisas básicas? Pois é, um belo dia, se a sua carreira for ser gestor, um dia você vai ser gestor de várias áreas. Como é que você construiu ao longo do tempo essa sua relação? Recomendo a leitura de Dar e Receber, do Adam Grant, para entender um pouquinho mais sobre essa questão de relacionamento e sucesso nas carreiras. Mas aqui, quando penso em gestores, a ideia aqui é que você reflita um pouquinho. E liderança vai para além do crachá, né? Mas essa capacidade de soft skills garante, e aqui eu estou, quem sabe seja ousado, colocar em garante, em pensar que minha habilidade determina, pelo menos, como é que eu mantenho a motivação da minha equipe, no trabalho, que ele seja presencial, home office, que seja em pandemia ou fora de pandemia. E isso faz uma baita diferença. Essa questão de me relacionar com pessoas e não considerar que são números é uma baita diferença. Demanda muita competência interna, que nós vamos ver daqui a pouco. Ajuda a manter um foco, e o foco aqui não é foco só no resultado. Nós vamos ver que qualquer gestor tem que lidar com direcionar para os resultados, tem que manter o desenvolvimento da equipe e tem que manter também essa capacidade de desenvolver as pessoas. Tudo isso dentro de uma cultura organizacional, né? Então, nesse cenário, exemplos de hard skills. Em função do nosso horário, eu vou acelerar aqui um pouquinho, mas se alguém já quiser colocar alguns hard skills no chat, sinta muito à vontade. Mas os hard skills vêm da onde? Eles vêm da nossa capacidade, da nossa inteligência, né? Ele vem da capacidade da nossa experiência de vida. A experiência pode ser como colaborador, mas principalmente nas formações, né, nessas questões de formação acadêmica, pós-graduação, cursos, oficiais ou não, né? Hoje eu aprendo muito mais no YouTube. Aliás, nós estamos tendo, nesse momento, uma live no YouTube, que não é considerado uma forma acadêmica pura de fazer as coisas, mas que provavelmente é um dos maiores espaços, né? Instagram, plataformas com cursos gravados online ou não. Enfim, tem uma série de possibilidades. Desde coisas que levam 2, 3 minutos, coisas que levam 15 minutos, até coisas que levam uma semana, um mês, né? Com horas de encontro. Então, essas capacidades aqui são os hard skills que estão disponíveis. Minha pergunta para vocês, hard skill, no mundo VUCA ou Bunny? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, eu recomendo olhar uma live depois sobre Bunny e VUCA. VUCA é o que se chamava de, antes da pandemia, né, de um ambiente que é volátil, incerto, complexo, né, e cheio de ambiguidades, né? E aqui a palavra que eu vou retomar aqui é complexidade, né? As coisas complexas não são resolvidas por uma pessoa só, né? As coisas difíceis são resolvidas por uma pessoa só. Coisas complexas são resolvidas por vários especialistas. E o Bunny, que surge no momento de pandemia, é a coisa de ser frágil, ansioso, né? Não linear, que as coisas são meio incompreensíveis porque estão mudando constantemente, e eu vou ficar só com o não linear. Você acha que tudo que você aprendeu até hoje, tecnicamente, te ajuda a lidar com o complexo não linear? Porque se você achar isso, provavelmente você está tendo noites desafiadoras. Porque a nossa sensação de controle foi totalmente destruída. Não há controle sobre isso, né? Eu preciso aprender a lidar com a flexibilidade. Eu preciso aprender a lidar com a situação que está acontecendo. Para isso, eu preciso dos soft skills. Então, na liderança, vale para nós todos, né? Como seres humanos, nesse momento pandêmico,
não tem a menor dúvida, mas para um líder, olhar para esses aspectos demanda, sim, se você tem alguma ideia de investir tempo, que é o seu bem mais precioso nesse momento, além da saúde, em alguma coisa, então cuida da saúde e cuida da sua capacidade de desenvolver soft skills, né? Que vão te ajudar a ter mais tranquilidade. A nossa sensação de controle provavelmente é o que gera mais ansiedade e angústia nos nossos tempos atuais. Se você se sentir confortável trazer alguns espaços, né, de soft skills, sinta-se muito à vontade, vai digitando, né, vai trazendo isso para a gente, Xavier e Júnior, a qualquer momento me interrompa se alguém trouxer alguma coisa, e eu vou trazer alguns deles. Não são todos, né? São alguns deles, mas que penso trazem um cenário sobre o qual você vai poder refletir nas próximas horas e nos próximos dias. Você reparou que eu não falei nos próximos meses, tá? Por quê? Porque provavelmente daqui a um dia ou dois, esse tema que está aqui vai começar a esvaecer, vai começar a se dissolver. Porque tem tanta informação ao seu redor que vai ter mais coisas legais, a não ser que você coloque isso como prioridade para a sua vida. E aí, no momento que você colocar isso como prioridade, aí sim você pode fazer um processo seu de desenvolvimento dia a dia, investindo 15 minutos, daqui a pouco eu vou contar para você porque 15 minutos é importante nesse processo, em que você pode olhar para a sua carreira, olhar para você como ser humano dentro de uma profissão e não uma profissão dentro de um ser humano, né? Você é uma pessoa, né? E uma das suas facetas, uma das suas personas é o seu eu profissional, mas não é o único, tá? Apesar de todos estarem conversando juntos. Temos alguém estudando alguma soft skills, Javier? Deixa eu revisar por aqui pelo YouTube e Júlia vai revisar aqui pelo Zoom. Pode ser, Ju? Maravilha, sim. Maravilha. Dentro de uma profissão e não uma profissão dentro do ser humano, né? Você é uma pessoa, né? E uma das suas facetas, uma das suas personas é o seu eu profissional, mas não é o único, tá? Apesar de todos estarem conversando juntos. Enquanto as pessoas vão se empolgando aqui e trazendo um pouco mais de respostas, né? Até porque tem um pequeno delay entre a minha fala e o recebimento das pessoas, vou compartilhar com vocês algumas soft skills, né? Inteligência emocional, sim, é uma delas, e quem sabe a gente possa separar elas em alguns pilares, né? O Goleman, ele diz que a inteligência emocional se divide em 5 pilares principais, né? E esses 5 pilares principais, 3 delas estão num tema: eu e as minhas emoções. E as 2 outras estão em eu e as emoções dos outros. Então aqui eu vou deixar essa reflexão. Você lida melhor com as suas emoções? Ou você briga sozinho olhando no espelho de manhã? Ou você lida melhor com as emoções dos outros? Ou você prefere não olhar para cada uma pessoa e mandar um zap que é mais fácil aparentemente, mesmo se isso dá um retrabalho muito intenso depois? Tá? Reflita sobre esses temas. Quanto mais nos conhecemos, que é uma das principais soft skills, é ser capaz de lidar conosco, né? Mais competência nós temos, mais possibilidade nós temos de crescimento. Javier, quer comentar uma coisa? Gente, chegou por aqui, Jesse comenta com a gente empatia, gestão de equipes dentro dos soft skills. Uhum. Okay. Maravilha. Sim, perfeito. A empatia, nós vamos ver isso daqui a pouco, e ela sim apoia a gente no resultado que é a gestão de equipes. Então, começando aqui com algumas possibilidades, colaboração é uma delas, das soft skills. E, por favor, colaboração não é abraçar a árvore, tá? Colaboração é uma das coisas mais difíceis de fazer no mundo. Por quê? Porque eu tenho que abrir mão do meu resultado imediato a favor de um resultado sustentável coletivo. Eu tenho que abrir mão daquela minha meta para dizer assim, ok, vamos ver. A gente consegue fazer isso? E aqui você vai ter que trazer, sim, uma reflexão sobre qual é o ambiente corporativo no qual você vive, né? E aí, é um momento, né? Tem outra live de falar como é que nós trabalhamos os ambientes corporativos para permitir colaboração, para ter uma segurança, né, psicológica nesse aspecto, para que a gente possa se posicionar, né? Porque no mundo do complexo, que você falou agora há pouco, um especialista só não resolve, eu preciso falar com mais gente. Então eu preciso, no mínimo, colaborar oferecendo meu tempo.
Porque se o Javier vem falar comigo e fala assim, já preciso muito da sua ajuda, tudo mais, eu falo assim, tranquilo, eu tenho disponibilidade na segunda-feira de manhã, sem perguntar para ele qual é o grau de urgência que você tem. Né? Eu não ouvi ele. Claro. Eu não fui colaborativo. Né? No mínimo, para você saber, Javier, agora ou pode ser no fim da tarde? Porque eu tenho uma entrega nas próximas 2 horas com o meu chefe e eu preciso me organizar. E o Javier me disse, cara, eu preciso de você agora. 15 minutos. E eu vou setar 15 minutos, se for possível, naquele momento. Ou ele fala assim, não, tranquilo, fim de tarde é ótimo. E aí uma negociação acontece, um diálogo acontece. E ele não fica chateado comigo, porque naquele momento eu não pude atender a expectativa dele. Né? Um outro soft skill que vem aqui é a capacidade de flexibilidade e criatividade. Aliás, no chat apareceu criatividade, né? Como diferencial. O único problema aqui é que estava falando de AlphaZero, né? Então aqui fica aqui uma reflexão para a gente, né? O quão próximo está a inteligência artificial de nós, né? Então, num mundo de grande mudança, e isso tem a ver com Bunny e VUCA, chame como você quiser, né? Mas o fato é que tem informação demais. Em menos de 24 horas, o que existe na rede se duplica em quantidade de bits e bytes. Né? Então, é muita informação. Nós não conseguimos processar isso de uma maneira biológica. A gente precisa de analytics por trás disso. Né? Como é que eu faço para ter flexibilidade suficiente num plano de negócio? Como é que eu faço quando eu tenho uma meta estabelecida para os próximos 12 meses, sem saber o que vai acontecer nos próximos 3 meses? Né? Essa nossa sensação de controle, aliás, nós nunca tivemos controle, tá? É só porque as coisas eram muito lentas na época. E a gente era surpreendido no final com metas que não eram atendidas em função de mudança de mercado. Mas nessa mudança de mercado, nós sim precisamos cuidar dessas questões de flexibilidade e criatividade. Um terceiro ponto é a comunicação. Né? E comunicação aqui é expressar ideias. Como é que eu conto para alguém que é mais analítico o que eu tenho que contar para ele? Como é que eu conto para alguém que é mais relacionamento o que eu tenho que trazer de ideia para ele? Qual é o storytelling, ou seja, qual é o contexto, qual é a história na qual eu coloco que é importante? Gestores aqui presentes, quando você vai vender uma meta, você precisa de um bom storytelling, tá? Quando você vai negociar alguma coisa, inclusive com a sua cara metade em casa, você precisa de um bom storytelling. Não adianta chegar e mandar uma planilha. Isso não resolve a comunicação. Né? A não ser que o dado seja necessário para, né, uma questão de TI, uma questão de analytics e tudo mais. E, principalmente, entender o modelo mental que tem nos outros. Né? E, para isso, eu preciso de muita flexibilidade, muito treino na minha comunicação. Mais uma possibilidade aqui, e aqui eu tenho 3 numa página só, é orientação para resultados. Claramente, se você achar que não tem que dar resultado, é um problema. Agora, orientar para resultado não quer dizer passar por cima das pessoas. Quer dizer ser capaz de resolver problemas, quer dizer ser capaz de trabalhar sob pressão, mesmo se eu estou sentindo que as coisas estão pegando forte, ter algum momento para relaxar, algum momento para cuidar de mim. Né? E isso é fundamental. Outro soft skill, liderança. A gente está falando agora há pouco, né, da questão de cuidar de equipe. Sim, cuidar de equipe. Está para além do crachá. Todos nós somos líderes em algum momento, principalmente se às vezes eu entendo mais tecnicamente alguma coisa que o meu gestor, e aí eu preciso olhar para isso. Né? E aí tenho muita curiosidade para saber como é que eu direciono, mobilizo, desenvolvo as equipes e a nós mesmos. E aqui, a nós mesmos é um dos pontos mais importantes. Eu vou fazer um salto aqui para nós em relação a como é que a gente lida com isso. Né? Ser capaz de se autorregular. É ser capaz de lidar com as emoções. Vocês vão receber depois isso daqui. Emoções básicas, raiva, tristeza. Né? Marta é medo, alegria, raiva, tristeza e afeto. Né? Ou, se você quiser um outro pensador, você pode ir direto para divertidamente. Nojinho, alegria, raiva. Quem tem filho sabe exatamente do que eu estou falando. Tá? O fato é que, para você dar conta disso, fundamental é ter silêncio em algum momento do seu dia. Silêncio. Pode chamar de meditação, pode chamar de orar, pode ser caminhar no meio do mato, pode ficar quieto, sem música, olhando para algo belo na sua casa, mas deixe tempo. Na 500 mais que nós temos da Forbes, uma das coisas que todos os principais gestores têm é 1 hora de silêncio por dia. Né? Então, incorpore isso. Né? Depois você tem aqui outras possibilidades para olhar para isso. Uma outra possibilidade é gerenciar seu tempo. Eu falei de 15 minutos. Por que 15 minutos? Pessoal de engenharia, pessoal de exatas, quanto é que é 1% de 1.440 minutos? Para quem não sabe, 1.440 minutos é a quantidade de minutos que tem um dia. 1% de 1.440 é 14,40 minutos. Ou seja, arredondando para cima, 15 minutos.
Então, quando alguém me diz, eu não tenho tempo de almoçar, eu não tenho meia hora para almoçar, Jean. Eu falo assim, 15 minutos, mais 15 minutos, 2%. Você está falando que você não tem 2% do seu dia para almoçar, é isso? O que você faz nos 98% do seu dia? Ah, não, eu não consigo fazer meia hora de atividade física. Ok, mais 2%, já estamos em 4%. O que você faz nos 96% do seu dia? Ah, eu não tenho tempo de cuidar dos meus filhos, de olhar para o que está acontecendo. Você não tem minimamente 15 minutos de manhã para ir para o banheiro, mandar uma mensagem para os filhos, alguma coisa assim, ver se está tudo bem, tá? Também 15 minutos da tarde, 15 minutos antes de começar o trabalho, 15 minutos, eu coloquei mais, nós estamos em 8% do seu dia, né? O que você está fazendo nos outros 92% do seu dia? Então, eu não vou continuar essa lógica, mas quem sabe você possa refletir sobre o seu dia e falar assim, como é que você lida com o 1%? Lembra que na vida nós temos eu comigo mesmo, eu com minha família, eu com meus filhos, não é eu comigo mesmo, tá? São coisas diferentes. Eu com meus filhos, é eu com minha família, tá? Só para deixar isso claro, né? Para mães, pais, né, que estão com sentimento de culpa ultimamente, né? Eu com meu trabalho, eu com meus amigos e eu com algo maior do que eu mesmo. Que seja serviço voluntário, que seja espiritualidade, tanto faz. Então, pensa nesses 5 pilares, você não vai ter o mesmo tempo para todos eles, mas tem que ter um pouquinho de tempo ao longo da semana para cada um deles, para você sentir bem, para você estar com uma sensação de bem-estar, de não estar perdendo a sua vida. Também tema para outra live, ok? E para fechar aqui mais uma reflexão, a cultura do feedback. Peça para os seus amigos, peça para os seus colegas, para familiares, como é que eles te veem na capacidade de relacionamento. Você, às vezes, ou eu acho, às vezes, que eu sou um excelente ouvinte. Será que sou mesmo? Ou será que eu acho que eu ouço até a página 2, onde a pessoa está falando o que eu quero que ela diga? E não que ela fale uma coisa que eu não quero que ela diga, ou que ele fale, não, mas você não entendeu o que eu estava dizendo. E tento convencê-la do que estava acontecendo. E, por fim, ponha tudo num jornal. Faça o seu diário de bordo da vida que você tem. Quais são os ganhos, né? Coloque aqui os benefícios. O que você quer fazer amanhã de melhor. Sabendo que amanhã você for 1% melhor do que você foi hoje, em juros compostos, daqui a um ano, em 365 dias, eu não sei quanto é que isso dá. Pessoal de finanças, por favor, me ajuda a dizer que 1 sobre 1 sobre 1 sobre 1 não é 365% melhor, mas é sim uma quantidade incrível de crescimento que nós todos temos que ter. Nós não precisamos fazer um salto quântico de hoje para amanhã. Nós precisamos ter foco na gente como pessoas, como gestores, que somos gente, que cuida de gente, dentro de empresas que precisam dar resultados para a gente, né? Então, nesse cenário, espero ter agregado de alguma forma no tempo que nós temos. Penso que devo ter mais uns 10 minutos de diálogo aberto aqui, né, Javier e Júlia? Vejam se isso faz sentido. Grato aqui pela oportunidade. Estou totalmente disponível para perguntas, para conversa. Se alguém quiser abrir o microfone, aí com vocês. Perfeito, Jean. Contamos sim com um tempo adicional para receber qualquer dúvida, pergunta que as pessoas que estão participando gostariam de encaminhar, seja pelo Zoom ou seja aqui pelo YouTube. Também para o pessoal que está interessado em receber a apresentação e a gravação da live, a gente irá canalizar a gravação dessa live e também a apresentação do Jean através da equipe de recursos humanos, tá bom? Então, vamos dar aqui uns minutos para ver se chegam algumas dúvidas ou algumas inquietudes. Maravilha. Então, eu acho que enquanto isso, a gente pode ir conversando também entre a gente, né? De quanto essa questão de soft skills e hard skills são pontes para inúmeras olhares sobre nós mesmos, de como é que nós podemos cuidar da nossa própria carreira. Javier, eu estou pensando em parar de compartilhar aqui a tela. Faz sentido? Pode deixar, fica tranquilo, Jean, até o final. Acho que até para o pessoal também conhecer seus dados Ok. e te seguir aqui através do LinkedIn, correto? Tá bom. Aqui já chegaram algumas consultas. Sim. Júlia, eu vou dar uma olhada aqui no YouTube e canaliza essas perguntas aqui para o Jean. Tá, joia. Reneri perguntou a respeito. Eu fiquei bastante interessada no conceito de separação do eu profissional do eu pessoal. Quais seriam as implicações a uma pessoa que aparentemente não identifica essa separação em si mesma? Seria isso algo negativo ou não necessariamente? Muito legal. Tem uma coisa muito legal aqui que é, eu não vou separar o Jean profissional de um Jean pai, ou do Jean marido, ou do Jean... Por quê? Porque é uma pessoa só. E se eu tenho um conflito em casa, o meu profissional vai sofrer com isso. Se eu sou gestor, eu posso olhar para o Jean e achar que ele está desmotivado. No mínimo, eu preciso checar com o Jean se ele está acompanhando o trabalho. Porque a motivação não tem label, não tem um post-it na tela assim, estou com um problema em casa, né? Então, são coisas
importante a gente perceber nesse aspecto. Nós somos um só. Se eu dormir mal esta noite, pode ser que minha mente seja mais lenta e na tomada de decisão eu estou com mais desafiadores. Por outro lado, o que é importante definir? Eu acabei de virar gestor de uma área. Né? Até ontem nós éramos colegas. Júlia e eu trabalhamos juntos e, digamos que, Júlia, você acabou de virar minha gestora. Só que nós éramos brother, tá? A gente estava conversando, tudo mais, tal. E tem coisas que você vai começar a ter de informações que você não pode compartilhar comigo. Por quê? Porque está num nível diferente de complexidade e que, eventualmente, está no estratégico que não está na alçada do Jean. Né? Então, nesse cenário, o papel da Júlia é de ser gestora. E, em algum momento, ela vai ter que dar um feedback para o Jean. Só que o feedback da Júlia para o Jean não é da amiga Júlia, é da gestora Júlia. E naquele momento ela pode chegar, Jean, eu tenho uma conversa contigo como gestora. Toma cuidado com o tom de voz, para não parecer uma ameaça ou alguma coisa assim. E fala assim, vamos conversar um pouquinho sobre as entregas? Mas eu, Jean, como colaborador, estou entendendo. O desafio dos papéis, lembra que eu falei 5 papéis? Eu comigo mesmo, eu com minha família, eu com meus amigos, eu com meu trabalho e eu com algo maior do que eu mesmo. Se eu achar que eu sou pai do meu colaborador, papel errado. Não sou, não. Se eu achar que eu tenho que passar a mão na cabeça cada vez que tem uma coisa para fazer a pessoa crescer, não tenho, não. Eu tenho que dar um feedback assertivo baseado em fatos e combinados. Então, ter clareza do papel que eu estou exercendo é fundamental para que eu esteja no papel certo, na relação certa com a pessoa com quem eu estou trabalhando. Por outro lado, como ser humano, em alguns momentos eu falei, tá difícil hoje. Estou super preocupado, alguém da família ficou doente e tal. E aí eu, como gestor, tenho que ser um bom ouvinte, como gestor, que eventualmente, até algum ponto, vai impactar como relacionamento pessoal? Vai. Né? Mas isso vale, inclusive, para a demissão. Né? Então, essa é uma conversa. Espero ter ajudado aqui mesmo nessa questão que ela está trazendo. Certo. Júlia, quer continuar? Sim, a Ariane fez um comentário. Tenho dificuldades em dividir meu tempo, sempre priorizo o trabalho e acabo esgotada para uma atividade física, por exemplo. Se eu não priorizar o trabalho, sinto que vou entregar menos do que o esperado. Grato por trazer isso, e tem uma coisa fabulosa. Recomendo um livro chamado Rework, ou um livro que se chama A Coisa Única. Está em português, para quem quiser. E fala assim, a coisa única é, qual é o foco, qual é o seu propósito, para que você serve? Você está falando que você está investindo bastante tempo no seu trabalho. Parabéns, isso é uma coisa fundamental. Sim, nós somos seres que trabalham, quer cuidar da família, do nosso futuro e tudo mais. A única coisa mais importante do que o resultado, levando em conta que o resultado não é só resultado financeiro, tá? Clima, relacionamento, isso também faz parte do resultado, é você cuidar de você. Sabe aquele negócio da aeronave? Em caso de emergência, despressurização, coloque a máscara primeiro em você. Se você não dorme, se você não está atividade física, seu corpo não está produzindo hormônios de bem-estar, você não está processando emoções dormindo bem, você não está cuidando de você, e seu rendimento vai cair. A sua estafa mental vai aumentar. Então, você quer dar bom resultado? Primeiro, foca quando é que vão ser suas férias. Depois, quando é que durante a semana você tem um tempo para você. Lembra que 24 horas dividido em fatias de 1% vai dar um monte. Efetivamente, pode ser que você esteja trabalhando 10, 12 horas. É um dado de realidade. Muitas pessoas estão fazendo isso. Né? Agora, quais são os seus balões de oxigênio ao longo do dia que te permitem lidar com maior interesse com você mesmo? Porque nossa máquina, se você gosta de dirigir, ou se você já viu alguém dirigindo, quando a luz de motor esquentando de um carro está acendendo, você para imediatamente para ver o que está acontecendo com o motor. Quando eu, ser humano, tenho dor de cabeça, o que eu faço? Eu tomo Tilenol, ou qualquer outra coisa para passar a dor de cabeça. Passa o sintoma, é como se tivesse desligado a luz vermelha. Se eu estou tendo insônia, eu não estou ouvindo meu corpo dizendo, cara, tá demais. Vai fazer atividade física. Os gregos já diziam, né? Você tem que ter uma mente sã dentro de um corpo são. Cuide sua alimentação. Carboidrato, água. Você está se hidratando adequadamente? Você está tomando 2 litros, 2 litros e meio, 3 litros de água por dia? Tomar refrigerante não é hidratação. Né? Você está cuidando efetivamente de ter... eu vou até a padaria e volto. Volta para a escada. Vê o que está acontecendo. Usa o corpo. Né? Eu acordo todo dia de manhã, 5h30, ando por 1 hora, medito na sequência, tomo o café da manhã e começo o meu dia. Tá? O andar tem a ver com organizar minha mente.
Senão, assim como a maior parte das pessoas, eu surto. Bem-vindo a muçulmanos, né? Não estamos encontrando com as pessoas na mesma regularidade que a gente tinha, não estamos conversando como conversávamos, né? Temos desafios maiores, as pessoas são mais estressadas. Tem que cuidar. Para ter rendimento, para ter alta performance, tem que cuidar do corpo, das emoções, da mente e, se fizer sentido para você, espiritual. Se você não gosta da palavra espiritual, vai cuidar do campo, da energia, da natureza, mas se conecte com algo maior do que você mesmo. Isso que vai te ajudar também nesse aspecto. Ficam aqui os agradecimentos da Ariane. Jean, eu acho que não recebi alguma outra dúvida. Tem alguém que perguntou aqui se os métodos que a gente mencionou aqui na apresentação serão compartilhados, sim. A gente vai canalizar a live que foi gravada e também a apresentação através da equipe de RH. Fiquem tranquilos que a gente vai canalizar essa informação. Certo, Débora? Obrigado também por compartilhar com a gente. De novo, Edu, aqui também. Obrigado, já. Muito obrigado pelo conteúdo. Parabéns, comenta a Alexandra. Assim que, gente, vamos dar por finalizado. Vou passar aí para a Júlia mencionar os agradecimentos, também mencionar uma promoção espetacular que a gente está tendo com a Step You, justamente para aprofundar em muitos dos temas que a gente trabalhou aqui. E a Step You já é parceiro nosso, de nossa rede, já faz parte do pool de benefícios que a RH está, nesse momento, liberando para vocês, para cada um de vocês na audiência. Julinha, contigo. Exatamente, a SAPU fez um input aí diferenciado, né, para Go Íntegro, 50% de desconto nos cursos, então são cursos que agregam demais dentro do nosso escopo de trabalho, questão profissional e pessoal também. Dá uma olhadinha na nossa plataforma, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. E eu mesma vou começar um agora, eu acabei fechando lá com o pessoal. E muito obrigada pela participação, Jean, eu adorei. E sobre o livro que você falou, eu vou comentar aqui para o pessoal, para eles anotarem. É do Gary Keller, né? A Coisa Única? Exatamente. O primeiro dele, o outro livro é Essencialismo, mas esse é o Essencialismo na Prática, com algumas provocações aqui sobre essa questão de aonde investir meu tempo. Ótimo, tá ótimo, então. É isso, Chave. Muito obrigada, Jean. Perfeito, Jean. Muito obrigado. Grato de ter te conhecido. Júlia, muito obrigado, como sempre, pela ajuda. Nada, os agradecimentos ao pessoal da STBU, a Carlos, que é CEO aí na STBU, também a Cláudia Lisboa e Carlos Lacerda, né? Então, um abraço grande para todos vocês. Aqui tem alguém, Débora comenta que vamos compartilhar o link da plataforma. Débora, a gente vai te procurar por aqui, a gente vai te mandar o link da plataforma e o link desse benefício em off. Perfeito? Um abraço para vocês, tenham todos uma excelente tarde. Gratidão. Uma ótima tarde para todos. Até mais. Tchau, tchau.